os distúrbios respiratórios do sono sabemos que são muito prevalentes na insuficiência cardíaca e estão claramente subdiagnosticados. Um bocadinho por isso hoje queria conversar aqui contigo, Sara Gonçalves, cardiologista dedicada à insuficiência cardíaca, sobre o que é que nós podemos fazer. Falamos de prevalências altas, falamos de 50% de prevalência de distúrbio respiratório do sono de qualquer tipo em doente com insuficiência cardíaca. Os números sobem para 70% em doentes referenciados ao laboratório de sono. Como é que tu achas, qual é que é o papel da cardiologia nesta identificação destes doentes? Olá, Vânia, obrigada pelo convite. Como sabes, e nós partilhamos a experiência de uma unidade multidisciplinar, os doentes com insuficiência cardíaca, e é nesses que eu me vou focar, beneficiam desta gestão em unidades multidisciplinares, em que, sem dúvida, a incorporação da pneumologia foi, no nosso caso, uma mais-valia. Isto porque efetivamente os distúrbios do sono são altamente prevalentes nesta população, que muitas vezes não os manifesta da forma que é mais habitual, em que muitas vezes os sintomas se fazem confundir com a própria insuficiência cardíaca e em que muitos destes doentes acabam por apresentar muitos outros fatores de risco também para os distúrbios do sono, que tornam estas entidades ainda mais prevalentes e que de alguma forma os distúrbios do sono vão condicionar o prognóstico e a capacidade funcional destes doentes. Por isso é fundamental que estas patologias sejam pensadas no doente com insuficiência cardíaca e sempre que possível que haja uma via de fácil discussão entre as diferentes especialidades, de forma a que os doentes possam ser rapidamente referenciados e que as terapêuticas possam ser corretamente iniciadas. No fundo, nós vemos vários tipos de distúrbios nestes doentes, não é? Vemos uma elevadíssima prevalência de distúrbios obstrutivos, também pela prevalência da própria apneia obstrutiva do sono na sociedade, e depois vemos distúrbios centrais que classicamente associávamos mais a estes doentes. E temos isso, que é esse desafio que tu dizes, que é identificar doentes que são muito pouco sintomáticos. Portanto, é um bocadinho esta questão do estar alerta para os sintomas noturnos, a roncopatia, as paragens respiratórias presenciadas, o doente que tem fragmentação do sono, que tem despertares noturnos, que acorda cansado. E depois os sintomas diurnos que se calhar prestamos menos atenção, as cefaleias, a sensação de dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, as alterações do humor também muito prevalentes, e depois a sonolência, que é aquele paradigma da apneia do sono que nestes doentes está muito posto de parte. Nós não sabemos exatamente porquê, mas os doentes com insuficiência cardíaca referem pouco a sonolência, valorizam pouco a sonolência, e portanto não é um bom marcador nestes doentes. E depois temos os doentes onde há predomínio de eventos centrais com insuficiência cardíaca, que é o que tu dizes, aí é praticamente indistinguível, é um doente que está cansado, que a dispneia não melhora, que tem dispneia paroxística noturna. Portanto, eu acho que nós temos este papel, não é? Também esta tentativa de aumentar a sensibilização, de aumentar a suspeição para a apneia do sono, porque só assim vamos conseguir diagnosticar. E depois, olhar para os fatores de risco. O doente, quanto mais idade tem, o IMC a crescer, o doente que tem uma fibrilhação auricular tem um risco muito maior, o doente que tem história familiar, portanto é um bocadinho este caminho. A minha pergunta é, na tua prática clínica, como é que tu então fazes como é que apanhas estes doentes? Nós temos a sorte de ter um protocolo convosco em que fazemos efetivamente o rastreio por oximetria noturna nestes doentes, mas obviamente que dado o facto dos questionários acabarem por não estar muito validados nesta população, temos a equipa de enfermagem, a equipa médica muito sensibilizada para perguntar, nomeadamente relativamente à roncopatia, aos despertares noturnos, quer ao próprio doente, quer à família. Muitas vezes acompanha o doente às consultas de insuficiência cardíaca. Portanto, pesquisamos estes sintomas, fazemos efetivamente o rastreio com a oximetria noturna que temos conseguido identificar uma percentagem elevada de doentes, e depois existem outros fatores clínicos também, quando os doentes, além da insuficiência cardíaca, apresentam também outros fatores, fibrilação auricular, uma hipertensão arterial de difícil controlo, doentes como tu referiste, com obesidade, isso também nos faz aumentar o nosso limiar de suspeição. Suspeição, não é? No fundo, aqui a oximetria para nós tem sido um bocadinho este meio de rastreio, portanto não nos permite o diagnóstico, mas é um exame de relativamente fácil acesso, não é? E que nos permite ter alguma opinião acerca da desaturação noturna do doente, se tem episódios de desaturação típicos da apneia do sono ou não, e depois encaminhar sempre, obviamente, para o estudo do sono. E depois surge-nos a outra parte, que é a dificuldade de tratar estes doentes. Eu acho que aqui
a via de referenciação facilitada vale para tudo e começa desde o momento de identificação e diagnóstico do doente até ao tratamento. Não são raras as vezes que nós pedimos colaboração no sentido de precisamos de um ecocardiograma recente, porque temos frequentemente doentes que partem de uma fração de ejeção baixa, não é? Como vocês sabem, as vossas terapêuticas modificadoras de doença são extraordinárias, eles recuperam função e é um doente que inicialmente tinha contraindicação para uma determinada terapia, como servoventilação, e que deixa de a ter. E, portanto, o grande desafio nestes doentes é isto, é sensibilizar o doente. É muito difícil convencer este doente que o doente está doente, que tem uma apneia do sono, porque muitas vezes ele é muito pouco sintomático. Depois são as poucas alternativas que nós temos de tratamento, os dispositivos de avanço mandibular, a própria cirurgia, que já são uma prática corrente na apneia do sono. Neste grupo de doentes está muito pouco estudado e, portanto, não são alternativas terapêuticas. E depois é a baixa compliance destes doentes às terapias de pressão positiva, muito pela falta de sintomas e por serem doentes não sonolentos. E, portanto, eu acho que esta inter-relação é fundamental para aumentarmos o diagnóstico, para também aprendermos juntos a tratar melhor estes doentes e no fundo, aumentarmos a taxa de diagnóstico da apneia do sono numa população que vai beneficiar tanto dela. Por fim, queria-te perguntar, no Dia Mundial do Sono, que mensagem é que tu queres deixar aos teus colegas cardiologistas, internistas, medicina geral e familiar, que veem estes doentes e que abordam estes doentes? Que se lembrem que estes doentes têm uma elevada prevalência de distúrbios do sono, que reconheçam as red flags do doente com fibrilação auricular, que o cansaço é discrepante com o grau de disfunção sistólica que tenham, os doentes obesos, os doentes com hipertensões refratárias, que se relembrem destas red flags e que pensem que são muito prevalentes e vão condicionar o prognóstico dos doentes, portanto, que ajudem numa maior identificação.